sabia se eu ia conseguir fazer um dia uma live que funcionasse para mitologia, né? Porque ele tem muita coisa do presencial mesmo, né? Eu sou um professor de sala de aula, né? Não, mas enfim, estou me acostumando, estou aprendendo cada vez mais a fazer isso, né? Com os meus alunos. E a pandemia pelo menos ensinou que é possível, né? Que a gente estude, né? Pelo Zoom e debata e aprenda, faça curso. Eu adorei, porque eu nunca conseguia fazer seus cursos por causa dos horários, então achei fantástico. Olá, Patrícia. Patrícia, esse é um problema. Essa é a vantagem, né? Porque você não tem que ir para o lugar. Você esteja onde estiver, você inicia a tua aula, né? Mas, como professor de mitologia, eu gosto muito do ritual. Eu acho que os ritos são importantes. Você ir para o lugar, né? Tudo bem que São Paulo é complicado, mas é gostoso, né? Quando tínhamos um encontro na casa do Jasmin, com a Sofia Carvalhosa, que manda um abraço para todo mundo. Ela quer, eu acho que ela vai, na próxima ela vem. E, enfim, era gostoso o espaço, né? A gente ocupa um espaço e as pessoas conversam mais, se encontram, tem comidinha, petiscos, bebida, vinho, né? Mas vamos lá. Artista representando, né, Fábio? Artista representando, né? Músico tocando. Música. Assim que é legal, né? É gostoso, porque vira um evento mesmo. Mas eu acho que a gente consegue recuperar isso. Eu espero um dia estar presencial no Projeto Laços. Sim. E acho que a gente vai desenvolvendo também, né, Fábio, os recursos que a gente pode usar nesse não presencial. Acho que ainda é uma maravilha que a gente pode se encontrar, né? Porque imagine se a gente ficasse isolado totalmente. Não, pelo amor de Deus, daqui uns 2, 3 meses acabou essa loucura toda. A gente vai todo mundo aí. Eu acho que sim. Eu falei, olha, para mim pode vir a Sputnik, da China, de qualquer lugar. Eu vou tomar a primeira vacina que aparecer. Qualquer uma eu vou tomar. Eu também, não estou nem aí. Tô nem aí também. Mas pulou uma fase do teste. Tudo bem, vamos tomar. É a cloroquina, o ozônio, manda qualquer porra aí que tá valendo. Palhaçada. Gente, é muito tempo. É muito bastante. Mas eu acho que é porque a gente também, talvez a gente agora aprenda assim, a como lidar com situações desse tipo. Acho que é uma coisa, porque a gente vai estar sujeito talvez a situações desse tipo, mas a gente aprenda melhor, né? A gente vai acabar incorporando alguns hábitos que podem nos proteger para você não chegar a níveis absurdos, né? Vai demorar um pouco para as pessoas se educarem nisso, mas talvez fica pensando naquela coisa oriental de usar máscara, tirar o sapato quando entra em casa, né? Tem uns ritos que a gente foi obrigada a fazer e que estão nas culturas aí há milênios. Né? Mas ainda é esquisito. Chegar na casa do outro dia, eu fui num petit comitê, um aniversário, tinham 7, 8 pessoas. Aí a dona da casa falou, olha, tudo bem, vamos fazer aqui, pouca gente, mas tem que tirar o sapato. Eu falei, tá, né? Eu obedeço a regra de onde eu estou indo. Se eu vou na casa da pessoa, eu vou de acordo com a regra da casa da pessoa, mas é muito esquisito tirar o sapato para entrar na casa dos outros, sei lá. Eu sei que é mais limpo, é mais higiênico, mas é culturalmente esquisitíssimo. Você tirar o sapato, deixar o sapato no hall do elevador, sei lá. Não é japonês, né? Sei lá. Bem. Olha, esse é meu irmão que entrou aí, o Cláudio. Olá, Cláudio. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Oi, Cláudio. Então também aqui está entrando a Silvana. Oi. Oi, Sil. Boa noite. Olá, Silvana, tudo bem? Tudo bom, Fábio? Tudo bacana. Seja bem-vinda. Obrigada. E também vão se criando outros rituais de aula, não acha, Fábio? Sim, com certeza. Eu acho que são maneiras que vão ser incorporadas, né? Tem esse ao vivo, né? E tem as outras possibilidades, né? Uma delas foi falada, né? Possibilita muita gente de fazer coisas que não faria por causa do horário, porque tem que sair, porque tem que voltar, né? É verdade. E aí eu acho que é um grande aprendizado, né? A gente vai viver o modelo híbrido muito tempo, né? Ele vai passar a existir, mas
a escola ainda ela carece muito da presença física, da sociabilização, né? Porque ainda a gente está no Zoom, enfim, nas plataformas, a gente precisa aprender um pouco como que sociabiliza, né? Isso. Sem, né? Pela janelinha. As crianças, eu acho que vão dando pistas. Gente, posso contar uma experiência rapidinho? Pode. O ambiente virtual acaba se humanizando. Eu fiz uma graduação à distância, numa federal, em outra cidade. E assim, eu tenho 3 grandes amigos que a gente se conheceu nessa graduação. Então... que legal. Isso é uma coisa interessante a gente levar a posta dessa humanização, né, das ferramentas. A gente vai dar um jeito de deixar. A gente dá um jeito. O fundo da tela do Fábio, que a gente perguntou para ele assim que ele entrou, que é uma aquarela que ele fez, né, em homenagem a Afrodite. E aí é isso, a gente vai trazendo um temperinho melhor, né, para nossa... Carla Labac está dando boa noite a todos. Aí. Olá, Carla. Boa noite. Boa noite, gente. Eu não quis... Oi, Carla, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Obrigada. Carmen também entrou. Oi, Elô. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Carmen. Oi, Carmen. Tudo bem? Tudo. Oi, Fábio. Olá, tudo bem? Eu não sei o que aconteceu, tentei entrar no computador, mas não abriu o link. Não abriu a tela. E daí eu vou ter que fazer aqui pelo celular. Talvez o teu computador não esteja instalado o Zoom. Você tem que não, autorizar. ele está instalado, está aqui, ó. Eu até estou vendo vocês, mas não aparece. E sempre apareceu, eu não sei. A casa aqui, eu tive um problema com a minha casa e tudo queimou. Eu até coloquei um negócio especial, mas não estou conseguindo, mas dá para fazer por aqui. Ótimo. Ótimo. Você vai lembrar um pouco, porque eu acho que você fez comigo essa aula sobre Afrodite lá na casa do Jasmin, né? Olha, Fábio, eu vou falar uma coisa. Eu fiquei super decepcionada com a Afrodite. Lembra? Eu esperava uma coisa, eu estava com uma fantasia da Afrodite e ela me decepcionou um tanto. Mas adorei a aula. Mas todas as suas aulas foram incríveis. Eu estou muito feliz que você está aqui. E eu estava sentindo muita falta das aulas da Jasmin, que eram muito legais. E a gente esperava ansioso, assim, um grupo. O Marcelo disse que não pode participar, porque hoje tínhamos teatro, né, com o João. E ele também adorava. E ele pediu para falar que ele se sente muito de não estar aqui no grupo de você, que a gente ia junto e era muito legal. O grupo que ia, mas o grupo que ia, o Maurício, né, eles estão todos hoje fazendo hoje é o primeiro dia de retorno ao teatro. Mas teremos participantes de outros dias aqui. Ótimo, ótimo. A Margane disse que está atrasado um pouquinho, mas que está chegando. Mas ela entrou e saiu. Ela entrou e saiu. Eu acho que a gente pode ir começando, Silvia. Eu estou esperando, eu estou só conferindo aqui a lista. Estão faltando, acho que 3 pessoas. Uma dos 3, eu acho que 3 pessoas pela minha lista. Mas acho que a gente pode começar para a gente não atrasar. Eu vou começar dando um geral, né? Depois a gente já, quando as pessoas chegam. Tá bom? Bom, então, para quem está aqui conosco pela primeira vez, eu queria dar as boas-vindas ao Projeto Laços. O Projeto Laços tem sido um espaço que começou também presencial e depois teve que migrar para a tela do computador, onde a gente sempre se propôs a ser um espaço de escuta e discussão aberta de diferentes temas. E depois da pandemia nós passamos a ter os que a gente chama de encontros abertos, que acontecem às sextas-feiras, quinzenalmente. E a gente tem chamado pessoas para conversar com a gente sobre os temas que estão atravessando aí o nosso cotidiano.
e vozes de outros lugares, né, que possam nos inspirar aí a construir novas formas de estar no mundo com tudo isso. E desses encontros é que nasceram os colóquios. Esse é o nosso terceiro colóquio. O Fábio fez um encontro conosco, um encontro aberto. E aí, desses encontros abertos, existem pessoas que têm interesse em aprofundar um tema, então a gente propõe o colóquio. E o nome do colóquio é exatamente esse, né? Da gente poder conversar, continuar conversando, só com temas, às vezes, mais específicos, ganhar uma certa profundidade, né? em algumas discussões. Esse é o nosso terceiro. Acabamos semana passada que era Quem Tem Medo de Maquiavel. Tivemos um primeiro para educadores e teremos outros aí, que depois a gente vai divulgando para vocês. É um prazer muito grande receber o Fábio, né, nesse colóquio. Acho que a gente estava conversando aqui um pouquinho, quando todo mundo entrou. O Fábio, professor de literatura, de mitologia, um contador de histórias na melhor qualidade, né, que leva a gente a entender esse complexo mundo da mitologia. E a ideia, então, nós vamos ter esses 4 encontros. Se vocês, as pessoas que estão aqui depois quiserem também convidar outras pessoas, há a possibilidade de participar de encontros avulsos, né? Só queria apresentar o projeto Laços, então, que é esse espaço, coordenado por mim. Eu sou psicóloga, psicanalista, psicopedagoga, coordenado também pela Elo Nozek, que está aqui com a gente, que é pedagoga, psicopedagoga também. E o Pablo Sgarbi, que não está aqui, ele vai chegar um pouco atrasado, mas ele vai entrar assim de fininho durante o nosso encontro. Ele não podia estar aqui no começo, que é também psicanalista. Então, a ideia é a gente ter esse espaço de conversa. Tá? Eu vou pedir para vocês, como sempre, para a gente fechar os microfones, para garantir a melhor qualidade, né, na transmissão. As pessoas do Fábio fazer uma apresentação, né, Fábio, do tema e tal, e depois a gente abre um espaço para conversa. Para a gente não ter problema de abrir simultaneamente os microfones, vocês podem escolher levantar a mãozinha aqui na tela ou colocar no chat, a gente vai acompanhando aí para a gente garantir que todos possam participar. Tá bom? Então, sejam bem-vindos. Fábio Simonini, você vai tentar construir com a gente uma imagem diferente de Afrodite, já que a Elo falou que se decepcionou com ela. Quem sabe? Vai ser um pouco. Então, mais uma vez, boa noite a todos, né? É um prazer estar com vocês. Eu estou vendo a Carolina, que eu amo de paixão, aqui, pela janelinha, tá? Estou vendo várias pessoas queridas. E, muito bem, nós temos 4 colóquios. Esse primeiro, né? A ideia é falar um pouco sobre o conceito de feminino na mitologia grega, tá? Então, esse primeiro é para uma deusa, e eu escolhi, né, uma deusa complexa, que é a deusa Afrodite. O segundo colóquio da semana que vem, nós vamos falar de uma heroína chamada Atalanta, né, que é um achado, porque basicamente não havia a ideia de herói feminino, né? O terceiro colóquio, nós vamos falar sobre uma bruxa, tá? Então nós vamos falar um pouco desse mundo que gira em torno da magia, das figuras míticas, mágicas, a bruxa, a feiticeira, a maga, tá? E o último encontro, eu vou falar sobre Safo de Lesbos, a 10ª musa. E é a passagem do mito para a realidade, né? Ela, de fato, existiu como poetisa, né, no século VII a.C., e a gente vai tratar um pouco dela também, ok? Muito bem. Eu enviei para vocês, a Silvia deve ter enviado para vocês uma ficha para acompanhar um pouco, tá? Então, eu vou falar uma série de coisas iniciais aqui só para que vocês entendam, tá? Esse mito que eu vou apresentar para vocês, ele não está escrito exatamente num único lugar, tá? Isso é um recorte que o mitólogo vai fazendo, né? O que a gente faz? A gente faz uma arqueologia mítica, a gente vai buscando referências, recortando daqui, trazendo dali, excluindo aquilo que a gente entende, né? Que não é uma história legítima, às vezes uma história mal contada, né? Com um intuito, né? Às vezes mais moralista do que qualquer outra coisa, e aí compõe-se o mito, tá? A narrativa mítica que nós vamos ter hoje, tá, ok?
Basicamente, eu coloquei para vocês que a deusa Afrodite, né? Então a gente vai começar a entender um pouco. A deusa Afrodite, ela não apareceu na Grécia. Bom, primeiro que não existia a Grécia, aquilo era, né, conhecido como a Hélade. Né? A Hélade tinha muitas polis, né, muitos pequenos reinos e grandes reinos, e basicamente esses reinos, né, trocavam informações, faziam comércio. Você tem de tudo pelas ilhas, né, do Mar Egeu, do Mediterrâneo, né? E a Hélade era muito grande, né? Basicamente, a maior parte das polis vivia um regime que nós conhecemos como um patriarcado, né? Então, a figura masculina era a figura de importância, o rei, né? O patriarcado. Mas muitas pequenas polis, e polis até de importância, mais do lado oriental, né? Viviam um sistema ginecocrático. Ou seja, as mulheres eram as líderes, a liderança era feminina. Tá? E poucas eram as polis que tinham um sistema, digamos assim, igualitário entre homens e mulheres. Tá? Então, o mito de Afrodite, ele tem uma série de recortes, né, que basicamente você entende, essa parte da história deve ter vindo, né, de uma cidade, né, de uma polis mais patriarcal, uma Atenas, né, ou uma Tebas. Essa parte da história deve ter... Então, a gente começa a perceber um pouco essa construção. Eu coloquei aí para vocês uma série de nomes das quais Afrodite pode ser chamada, né? Desde da origem, né? Nós temos Ísis no Egito, que tem características típicas da Afrodite, mas ela ganha, obviamente, outros contornos por ser egípcia, né? Ishtar, na Arcádia, né? Inanna, na Suméria. Né? Essa figura da Inanna é muito importante. A Afrodite traz muito da Inanna para dentro da Grécia, né? A Asterté, nós temos também na Fenícia, e depois nós começamos a ter o pós-Afrodite. Né? Então, Vênus, né? Ostara, tá? Até que a gente chega, então, à ideia da mitologia mais universal, né? Mais ampliada, né? Saindo do mundo, né? Antigo, e a gente começa a ter Oxum, né? A figura africana, que traz um pouco essa característica da Afrodite. Oxum não é Afrodite. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem clara, como a Ostara, né? Que é da Saxônia, que é da Escandinávia, não é Afrodite, mas tem características que chamam a atenção, né? nessa ideia de similitude, mas não é a mesma. Tá bom? Então, nós vamos nos manter, né, nessa questão da Afrodite. E por que eu coloquei para vocês como Afrodite, a deusa dividida? Por que ela é dividida? Bem, começamos já pelo próprio nome dela. Tá? Ela chama-se Afrodite e ela tem um radical afros, né? E dite, né? Que significa conhecida. Tá? Dite, conhecida, afros. E afros, né? Os puristas veem nesse radical, né, a ideia de Afrek, África, que significa a espuma do mar, né? A espuma marítima, a espuma branca do mar. Tá? E aqueles outros estudiosos não tão puristas, né, em relação ao grego, entendem que Afros também poderia ser a mestiça, e vem da ideia de África. Então, a Afrodite branca, tá, é uma construção do século XIV. Tá? Quem faz a gente ver a Afrodite branca na concha, tá, é, obviamente, o Sandro Botticelli. Né? A partir de Botticelli, a construção de Afrodite, né, dessa figura da Vênus, né, da Vênere, Afrodite, é bastante peculiar. Na Antiguidade Clássica, Vênus
tinha características um pouco diferentes em Roma, e Afrodite é a que vai ser a nossa base hoje. Tá? Então, eu abri para vocês um leque de possibilidades, né, de figuras representativas do mito, mas nós vamos seguir pelo caminho dos gregos, ou seja, eu vou tentar contar essa história, levar vocês para o século X, tá? Ao século IX, VIII antes de Cristo. Ok? Então, é uma história que nós chamamos de mitogênese. Tá? A mitogênese é a base, né, que depois dá as múltiplas versões. Ok? Outra coisa importante que eu quero que vocês observem é que eu vou colocando uma numeração, 1, 2, 3, 4, e uns itens aí no material. Na verdade, esses itens, né, não são temas. Tá? A gente costuma chamar em mitologia de mitema. Mitema. O mitema, né, quem compõe essa ideia é o Lévi-Strauss, e ele vai dizer o seguinte, que o mito ele é linguagem e que é possível de aprendizado, que você aprende mitologia como você aprende uma língua. Tá? Então, ele vai fazendo uma associação com a linguística, e da mesma forma que nós temos a menor unidade de significação de uma palavra chamada morfema, tá? Ele associa isso ao mitema. Ok? Então, cada um desses itens que nós vamos passar, eles são verdadeiras potências míticas, tá? De significados, de interpretação, de interrelações. Tá? Então, são potências míticas. Cabe aqui rapidinho uma história só para vocês entenderem um pouco isso. Alguns anos, né? Na verdade, bastante tempo, era 1994. E aí eu sempre gostei de mitologia, dava aula de mitologia tal, num colégio maravilhoso chamado Escola Logos. Tá? E a professora do Logos, que era uma professora, né, do antigo, né, primário, me chamou para falar sobre o mito de Héracles, contar os 12 trabalhos. Aí lá fui eu contar os 12 trabalhos para a criançada. Né? A molecada sentou em roda, eu comecei a contar os trabalhos. Eu estava lá pelo 4º trabalho do Héracles, né, quando um aluno levantou a mão e perguntou para mim, mas professor, o que é mito? Né? Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou responder, né? Menino de 9 anos, 10 anos, o que eu vou responder para ele o que é mito? Né? E aí eu também não queria não responder. E aí eu comecei a dizer, olha, mito é uma narrativa, ela é amoral, porque ela não é assim como um conto de fada. Tá? Eu tentei mais ou menos, sei lá, eu enrolei um pouco com ele, né? E aí os outros meninos contam, mas aí continuei mais episódios do Héracles. Quando eu estava lá pelo 10º, né, trabalho de Héracles, ele levanta a mão e fala assim, eu já descobri o que é mito. Ah, é? Você já descobriu o que é mito? O que é mito? Né? E ele falou assim, mito é que nem Lego. Aí eu olhei para ele, dei um sorriso, é verdade, é isso, mas não tinha atinado. Quando eu cheguei em casa, eu parei para pensar, e curiosamente o que estava acontecendo? Tá? O meu sobrinho pequeno tinha vindo me visitar e trouxe Lego. Então, ele tinha um monte de Lego esparramado no chão e eu vi que ele estava montando alguma coisa. E olhei para aquilo e falei, e não é que o danado tem razão? Mitologia, o mito é um Lego. Ele é alguma coisa que se compõe de pequenas unidades e é tridimensional. Né? Isso é o mito. Então, eu nunca mais deixei de usar, né, a expressão de mito é um Lego, né? Ele é uma unidade de composição, tá ok? Então, o que eu estou fazendo com vocês é o seguinte, cada mitema que a gente passar é como se eu desse uma pecinha de Lego na sua mão. E aí, depois, você pode, obviamente, juntar tudo isso e compor da forma como quiser. Tudo bem? Então, isso só para dar uma introdução, né, sobre a ideia do mitema que a gente vai usar aí nos 4 colóquios. Tá ok? Então, vamos começar com a história propriamente, né, de Afrodite. A história dela é uma história que antecede os deuses do Olimpo, tá? O Panteão, Zeus, Hera,
tá? Antecede a tudo isso. Por quê? Porque está associada à castração, né, de Uranus. Uranus é o céu. Tá? Céu tinha se casado com Gaia, a Terra, a Mãe Terra, e tinha tido filhos. Tá? E o que acontecia? Uranus não gostava de seus filhos e obrigava que Gaia os engolisse. Né? Ela mostrava, apresentava o filho, ele não gostava, falava, então engole. Tá? E dessa forma, né, o que vai acontecer? Gaia acata e engole os filhos até que, em um determinado momento, Uranus fala: esses filhos são maravilhosos, adorei. Tá? E eram os titãs e as titânidas. E ele não determinou que Gaia engolisse. E Gaia traz em si a justiça materna. Ela é a grande mãe terra. Tá? Ela é uma mistura de mãe italiana com mãe judia. Tá? É uma mistura assim bastante complexa. Tá? Se por um lado ela nos dá tudo e tem amor de sobra, por outro lado, quando ela resolve castigar, os castigos são pesados. Né? E Gaia, o que ela entendeu? Ela entendeu assim, isso não está certo, eu não posso ter filhos engolidos e filhos libertos. Ou todos libertos ou todos engolidos. Eu não posso discriminar. Tá? E aí, então, ela fica furiosa, porque Uranus não compreende. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar o titã caçula chamado Cronos, que é o titã do tempo, e vai prepará-lo para se vingar, né? Para destruir, para destronar Urano. E isso se dá numa castração. Ok? Uranus é castrado, e aí o que acontece? Da castração de Uranus, tá? Um de seus testículos cai sobre uma rocha na ilha de Chipre, que os gregos chamavam de Citera. Uma onda se ergue e bate nessa rocha, e daí nasce Afrodite. Ela nasce inteira, pronta, mulher, feita, tá? Mas um ser ligado ao mar. E ela pula para dentro da água, vai para o fundo do mar. Ok? A castração de Uranus renderá muitas coisas, tá? Porque também o sangue que cai vão originar as eríneas, tá? E o outro testículo de Uranus cai sobre a Terra, sobre a própria Gaia, que acaba absorvendo. E com essa absorção ela se torna partenogênica, ou seja, Gaia gera filhos sozinha. Tá? Ela não precisa da copulação, não precisa da relação macho-fêmea. Tá? Ela gera sozinha seus filhos. Né? Portanto, se torna aí a grande mãe poderosa. Muito bem. E aí, Afrodite, quando ela nasce, ela vai viver nesse universo da água. Quanto tempo ela ficou no universo do mar? Tá? Indefinido, uma época, aquilo que nós chamamos de kairos, um período que não dá para medir com o tempo, não dá para dizer se foi 100 ou 1000 ou 10.000 anos. Fato é que ela viveu nesse mundo aquático, e nesse mundo aquático ela foi recebida por Nereu, que era então, né, o deus dos mares, antes de Poseidon. Tá vendo? Poseidon nem tinha ainda nascido. Tá? Antes de Poseidon. E aí o que Nereu apresenta para ele, né, para ela, o filho que chamava Néretes, e ela se apaixona, ama o Néretes, ela vive com ele, uma relação amorosa absoluta, perfeita, tá? Nesse mundo que é o mundo do mar. Muito bem. Aí o que acontece? Dá-se uma luta, né? Porque Cronos, ele trai Gaia. Sim, ele assume o poder no lugar do pai castrado, mas ele não liberta os irmãos que tinham sido engolidos. E Gaia, então, decide nova vingança. Né? Fala, isso não pode ser. Tá? E essa nova vingança vai se dar com a origem de Zeus. Né? Quando Zeus nasce, ok?
o pai de Zeus, que era Cronos, e sabia da história, ele fala assim, é melhor que eu mesmo engula meus próprios filhos, já que se eu entregar para a minha, né, esposa, que é a Titânida Réa, será pior. Então, o que ele fazia? Ele engolia os filhos. Hades, Hestia, foi engolindo tudo. Deméter, Poseidon, Hera. Tá? E aí, quando chegou na vez de Zeus, tá? Réa não suportava mais isso e esconde, engana. Tá? Então, Zeus ele vai nascer para conspirar, no primeiro momento, né? Ele levantar uma conspiração contra o próprio pai, Cronos. E ele destitui o poder de Cronos. Tá? Mas, para isso, ocorreu uma primeira maquia, né? Radical, grego, importante, que significa guerra, tá? Chamada titanomaquia. Tá bom? A titanomaquia, né? Para quem é mais velho como eu, não é só nome do disco dos titãs, mas também é a batalha mais importante da antiguidade, né? Mitológica grega, tá? A titanomaquia. Ela durou também um período de Kairos, em que os titãs, né, se separaram. Aqueles que defendiam o antigo mundo dos titãs e aqueles que queriam renovar no mundo olímpico, num panteão de deuses. Tá? E é durante esse período da titanomaquia e a vitória de Zeus que as titânidas acabaram, então, se aproximando de Zeus, sendo dele figuras importantes. E aí ele ouve, né, a Metis aconselhá-lo, né, e diz para ele, olha, você, Zeus, precisa buscar uma deusa marinha muito importante, que não é uma titânida. Ela é uma deusa que antecede a todos nós. Tá? E ela precisa fazer parte do seu panteão. Tá? O nome dela é Afrodite. E Zeus, então, vai em busca de Afrodite. Encontra Afrodite. Conversa com ela. Ele se encanta quando ele vê Afrodite. Ele fica absolutamente encantado. Né? Se não fosse Metis fazer o contraponto, né, essa titânida, Zeus teria se entregado, obviamente, a Afrodite. Né? E aí, então, o que acontece? Ele negocia com Afrodite a subida dela ao Panteão, ao Olimpo. Tá? Ela está curiosa, está muito interessada, tá? E aceita essa negociação, vamos assim dizer, que basicamente consistia em quê? Ora, Zeus entende que se ele se tornasse senhor absoluto, ele também seria destruído como foi o pai dele e o avô dele. Então, o que ele faz? Ele faz uma coisa muito inteligente, tá? Chamada partilha cósmica. Ele divide o mundo e fala que, olha, pessoal, aqui todo mundo é Deus. Todo mundo é Deus, todo mundo é poderoso, todo mundo é imortal. Só que a gente vai dizer o âmbito de cada um. Tá? O âmbito de cada um. E temos que acatar esses âmbitos. Quem desobedecer, né, e adentrar no âmbito do outro, cometerá uma híbris, um descomedimento. Tá? E toda a híbris necessariamente vai precisar de uma nêmesis, de um reparo, de uma reparação. Tá? Foi muito inteligente da parte de Zeus ter feito isso, né? Aliás, eu sugiro para quem tem famílias complicadas que façam a partilha cósmica, porque ela funciona excelentemente, né? Eu já vi muitos psicólogos dizendo, olha, que tal uma partilha cósmica? Você não entra no quarto da sua filha, fala, esse é o âmbito dela. Então, é ela que conduz tudo o que acontece ali. Agora, quando na sala, vocês podem dividir. Aí é o Olimpo, aí é o Panteão, todos os deuses estão juntos. Então, todo mundo. Mas, que é uma coisa muito interessante, a ideia da partilha porque ele vai dando âmbitos a todos os deuses. E Afrodite, então, pergunta, né? E se entende com ele, qual seria o âmbito dela. Né? E Zeus sabia que ela era a deusa do amor absoluto. Tá?
do amor mais elevado. Mas como esse sentimento é um sentimento de tamanha complexidade e que o próprio Zeus desconhecia, né, o que poderia acontecer com isso, ele determina, não, você vai ser a deusa da beleza. Né? Você vai ser a deusa da beleza. Olha, é proposital, porque ele vai pegar alguma coisa que é mais frugal. Né? A beleza, ela é efêmera. Tá? Deus, a beleza é de uma efemeridade, né, muito grande. E quando ela, então, vai para o Olimpo, ela quer levar o Néretes. Tá? E aí Zeus explica, olha, você não pode levar o Néretes com você. E eu vou te explicar por quê. Porque Nereu é o antigo deus dos mares. Agora Poseidon é o deus dos mares. Né? O Poseidon é o deus dos mares. E você não vai poder levar o Néretes. Tá? Porque certamente você encontrará no mundo olímpico, né, outros amantes. E ela aceita essa condição, né, sem entender muito bem o que está acontecendo, né, porque ela ainda não tinha essa percepção do que Zeus poderia fazer. E Zeus, para ter certeza de que Néretes não seria levado ao Olimpo, né, converte o Néretes numa concha. Tá? E entrega essa concha, que é uma concha dourada, tá? Para Afrodite. Eis aí a ideia do Botticelli, fazer ela nascer na concha. Tá? Da onde vinha a ideia do Néretes. Tá, ok? Muito bem. Então, agora ela passa a ser uma deusa olímpica. Né? Ela tem seu trono. E, como deusa olímpica, ela também vai ter ninfas, seguidoras, né? E ela proclama essa história da beleza, tal, mas, ao mesmo tempo, ela entende que ela é um pouco mais do que Zeus havia, né, colocado a ela. E isso vai ser bem interessante, porque vai ter um casamento. Tá? Os gregos adoravam casamentos. Quando tinha casamento, tá? Nos mitos, os casamentos são maravilhosos. Né? Um desses casamentos maravilhosos foi o casamento, tá, de Peleu. Peleu, que era, imaginem vocês, um guerreiro grego, né, mortal, com uma ninfa do mar, chamada Tétis. Tá? Peleu se une a Tétis e eles resolvem, então, fazer um banquete, uma grande festa. E Hera, né, mulher, né, e irmã de Zeus, é quem faz a lista dos convidados. Tá? E na lista dos convidados, ela decide excluir e não convidar Eris. Tá? Ela diz que Eris, a deusa da discórdia, não cabia no casamento, porque só vai arrumar confusão, esse casamento vai terminar mal. Tá? Então é melhor não convidar. E Eris se ofende muito por não ter sido convidada. Mesmo sendo ela a deusa da discórdia, ela acha que aquilo é um assinte, né? Não ser convidada. Então ela vai fazer aquilo que é a sua característica. Ela vai criar uma discórdia. Né? E de uma forma bastante curiosa. Ela vai pegar um pomo dourado, do Jardim das Hespérides, portanto, né, uma maçã de ouro, e ela vai pôr uma etiquetinha saindo do cabinho escrito Calisté, que em grego significa a mais bela. Kalos, em grego, significa beleza. Calisté, a mais bela. Tá? E ela vai na porta, né, do grande salão, né, onde os deuses se encontravam no Panteão, e ela rola essa maçã até os pés do trono de Zeus. E Zeus, né, que já tinha, tá, estava todo alegrinho, todo festivo, pega aquela maçã na mão, dourada, e lê em voz alta, Calisté, a mais bela. Aí o silêncio foi total, né? Hera olha para ele e fala assim, é para mim, essa maçã é para mim. Eu sou Hera, a sua esposa, você disse que eu era a mais bela. Aí Atena fala, não, isso não pode ser, sou eu que sou filha dele, né?
Ele me teve pelas suas próprias meninges. Eu que sou bela. E aí a Afrodite fala, não, gente, olha, é o seguinte, tá? Deixa eu só contar uma coisa para vocês. A deusa da beleza aqui sou eu. Tá? Portanto, essa maçã dourada é minha. Alguém pôs aqui para que viesse para mim. E aí o que acontece? As três se voltam para Zeus e falam, então, Zeus, quem é a deusa da beleza? Quem é a mais bela? Quem é a Calistéia? Zeus, ele dá muitas lições, né? Se você estudar bem o mito de Zeus, você vai encontrar várias situações de políticos, né? Como que o político resolve a situação? Aliás, a ideia de politikos, né? Daquele o cidadão, né? Da polis, vem exatamente da figura de Zeus. E como político ele decide o quê? Nada, né? Ele entrega a decisão a um terceiro, para depois, se esse terceiro errar, ele poder dizer, fui enganado, fui traído, blá, 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 blá. Tá? E aí, então, ele entrega essa decisão. Tá? Ele fala, olha, é o seguinte, eu não tenho condição nenhuma de decidir. Primeiro porque ela é minha esposa, é minha irmã, é bela. Atena é minha filha, eu coloquei essa menina no mundo, das minhas meninges, é minha filha querida, minha amada. E a Afrodite é a deusa, né, sagradamente da beleza, mas eu não sei determinar. Então, estou numa situação difícil. E aí, então, eles decidem, todos em comum acordo, que Paris, um simples camponês abandonado, tá, na região da Tessália, decidiria quem era mais bela. Né? As três deusas, digamos, ficaram tanto quanto indignadas com essa decisão do concílio. Porque diziam, puxa vida, vai entregar na mão de um mortal, né, um julgamento de deusas? Né? É difícil. E aí o que aconteceu? Paris, né, viu Zeus, e Zeus fala, você vai decidir. Ele se assusta, né? Mas, de certa forma, a escolha de Paris foi por conta de Apolo e era uma complicação, porque Paris era um filho maldito do rei Príamo e de Écuba, tá? E ele não poderia voltar para Troia. Se ele voltasse para Troia, iniciaria a decadência e destruição da cidade. Tá? E como Apolo queria isso, ele fez, então, que o Paris fosse o juiz. O que aconteceu? Hera foi até ele, né? E disse, olha, e se você disser que eu sou a mais bela, eu vou te dar um reino, Paris. Você será rei e viverá feliz na Tessália. Ah, tá. Mais tarde vem Atena e diz a ele, se você disser que sou eu a mais bela, tá? Eu lhe acompanharei e serei justa e te ensinarei a arte da guerra. Ah, tá. E finalmente chega Afrodite, que diz para ele, eu não tenho reinos, eu não posso te dar reinos e eu não sei da arte da guerra, mas eu posso, sim, construir com você um grande amor e você ter um grande amor na vida. E ele opta por isso. Tá? E ele diz que a Afrodite era mais bela. E, de fato, isso vai ser cumprido. Paris vai encontrar Helena, vai amar Helena, vai raptar Helena, o grande amor da vida dele, e a guerra de Troia começa. Né? Então, só para vocês verem como uma coisa vai puxando a outra. Muito bem. Tem mais uma questão interessante, é que Metis, né, ela chega para Zeus e fala assim, olha, Zeus, tem outro problema. Está faltando nesse mundo, durante a titanomaquia, tá? Naquela luta furiosa dos titãs, acabou sendo destruída uma figura muito importante, um deus primordial, chamado Eros. Eros é o deus do desejo, das vontades. Tá? E esse deus precisa ser trazido de volta. Né? Aí Zeus fala, tudo bem, é só você dizer com quem eu tenho que deitar para ter o Eros.
E ele fala, olha, não é bem assim, não é você que vai ter o Eros, tá? Mas você vai ter que unir, né, os contrários, ou seja, Eros olímpico nascerá pela antítese de sua existência, tá? E Zeus fica pensando no que Metis tinha dito e um dia no concílio ele olha para os deuses todos e fala, quem eu vou unir com quem? Quem aqui se opõe a quem? Tá? E aí ele olha e vê Afrodite, que é a mais bela e recebeu o pomo da mais bela, e ele olha o Hefesto, que era o mais feio de todos os deuses. Tá? Hefesto, coitadinho, ele era coxo, né? Meio manco, não era exatamente um modelo de beleza para a cultura grega, né? Para os gregos. E aí, então, ele fala, já sei, eu vou unir a feiura com a beleza. Pronto, peguei os opostos e esse filho virá, e esse Eros será renascido. Né? E, de fato, ele faz isso. Né? Chama Afrodite e fala, olha, eu quero que você despose com Hefesto. Agora, Afrodite, ela é muito legal, porque ela não enxerga, ele é feio, ele é bonito, ele é alto, ele é magro. Não, ela quer amar. Ela quer ter o amor. Então, ela fala, ótimo, né? Aceito. E Hefesto, então, nem preciso dizer, ele ficou completamente extasiado quando soube que ia se desposar com a Afrodite. Ele fica tão extasiado, porque é a mesma relação do poeta com sua musa. Ela era muito para ele, muito. Ela era tanto para ele que ele passava os dias louvando a beleza dela, as virtudes todas de Afrodite, e não consegue tocá-la. Não consegue tocá-la. Ele venera Afrodite pela sua beleza, né? Como os poetas fazem com suas musas, que são inatingíveis. E aí, então, Zeus fica falando, mas não vai dar desse mato, não sai com ele. Não, e aí ele vai conversar com a Afrodite. A Afrodite falou, olha, Hefesto é maravilhoso, mas ele não encosta em mim. Ele me venera. Ele faz tudo o que eu peço. Né? Ele construiu um palácio para mim. Ele fez tudo. Ele arquitetou um monte de coisas, mas ele não se deita comigo. Né? E aí, então, Zeus percebe que tinha feito uma bobagem, né? Que ele tinha feito a união errada. Tá? Ele pensou com os olhos e não com a inteligência que ele pudesse ter. E quando ele finalmente tem a inteligência, ele entende, não é o Hefesto que se opõe a Afrodite, porque Afrodite não é a deusa da beleza. Esse foi o título que eu dei a ela. Ela é a deusa do amor. E o que se opõe ao amor é a guerra. E é meu filho Ares que deve se desposar com ela. Né? E aí, então, vai ter uma confusão. Porque o Ares, ele é um deus muito interessante. Ele é filho de Zeus com Hera, tá? E ele é um general. Ele só pensa em estratégia bélica. Tudo para ele é bélico. Tá? Tem uma coisa super importante para vocês entenderem a diferença entre gregos, tá, e romanos. Para os romanos, Marte, que é o Ares, era um deus muito importante por ser deus da guerra. Tanto que o ano romano começava em março, que é o deus Martius, deus da guerra. Começava por aí. Né? Depois vinha Aprilis, que é a primavera, para Maios, que era a deusa Maia, tá? Iunos, que era Juno, que, portanto, era Hera, e assim por diante. Então, os romanos têm, mas os gregos não tinham por Ares toda essa devoção. Toda essa devoção. Então, o que faz o Zeus? Ele chama Ares e fala assim, olha, você tem que se unir a Afrodite. Ele fala, como assim? Não, eu tenho guerras, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele falou, olha, Ares, entenda, nós estamos numa batalha, tá?
E o que você tem que fazer é se unir ao campo inimigo. E o campo inimigo é a Afrodite. Você vai se unir a ela. Então ele converte, né, a relação amorosa num ato de guerra. E a Afrodite se entrega ao Áries porque ela está disponível para o amor. E o Áries seduz a Afrodite. Fábio. Né? E dessa... Diga. Oi, eu fiquei com uma dúvida. E o casamento eu já esqueci, porque a gente estuda a mitologia e esquece um pouco. Mas e o casamento já tinha encerrado? O casamento... De Peleu com Tétis? Não, da Afrodite com o... Não. O Zeus vai construir um amante para ela. Ah, tá. O casamento continua. Aí vai dar confusão. Tá. Ah, tá. E aí, então, o que acontece? O Áries se apresenta sedutoramente, ela se vê amando e ela vai se deitar com Áries. Quando isso acontece, Hera vai até Hefesto e fala, olha, a sua venerada, né, e querida, maravilhosa, né, e divinal esposa está se deitando com Áries, enquanto você fica aí louvando a beleza dela. Tá? E Hefesto fica muito bravo. E num concílio, ele ataca a Afrodite, agride a Afrodite, não fisicamente, mas verbalmente. Chama ela de tudo quanto é nome. Perde as estribeiras. Né? Foi tão violenta a atitude do Hefesto em relação a Afrodite, né, que Zeus diz, olha, Hefesto, você tem razão numa parte. Então, você tem realmente direito a uma híbris. Mas você também tem o direito de uma nêmesis, porque o que você fez, o que você disse de Afrodite é um absurdo. Tá? E nenhum deus ou mortal pode se referir a uma deusa da maneira como você se referiu. E disse o que disse a respeito dela. Tá? Tem uma outra observação importante para fazer. Vênus vai viver um pouco essa situação. Tá? Só que a ideia é, muitas vezes, Vênus é vista como uma prostituta, como nós vamos ver já daqui a pouco. Tá? E o que o Hefesto diz a ela é exatamente isso. Né? Trocando as ideias, a ofensiva maior dele é dizer que ela era uma prostituta. Tá? Que ela dava para qualquer um. E isso, obviamente, fez com que Zeus se zangasse. Né? E aí, então, o que ele faz? Para reparar, né? Tem o primeiro divórcio entre os deuses, né? O divórcio famoso, é o primeiro divórcio, e ela, então, ao mesmo tempo, tem que ser reparada porque ela foi muito ofendida. E aí o que faz o Hefesto? Dá para ela 3 presentes. Tá? Ele não sabia o que fazer. E foi a Hera que deu o conselho para ele, dá uns presentes para ela. E ele arquiteta 3 presentes que são bastante ordinários, que quem vê acha que aquilo é maravilhoso, mas maravilhoso não tem nada. Tá? O primeiro presente é uma máscara. Uma máscara leve, fina, como uma seda. E quando ela usa essa máscara, o rosto de Afrodite permaneceria sempre jovial, como se ela fosse uma moça de 17 anos, uma ninfa. Tá? Bom, ela não precisava disso, tá? Porque ela já tinha essas feições de beleza, então ela não precisava. O segundo presente que ele deu foi um cinturão. E toda vez que ela usasse esse cinturão, quem olhasse para ela se apaixonaria. Tá? E, de novo, como eu disse, esse é um presente ordinário. Porque se tem uma coisa que ela não quer, é entrar no âmbito, tá, do erotas, da paixão. Ela é uma deusa do amor. E o terceiro é um manto. E esse manto era muito interessante, porque
de um lado ela se tornava invisível, ela punha o manto e ficava invisível, e do outro lado esse manto aderia o corpo e fazia com que ela tivesse uma ondulação, um corpo feminino perfeito. Mas todos os 3 presentes não são, na verdade, presentes. Tá? São estigmas sobre a deusa. Ok? E é muito interessante porque ao longo das narrativas todas, esses presentes começarão a ser perdidos. Tá? Eles começarão a ser perdidos. Ok? E é muito interessante, então, vocês repararem essa questão de tentar colocar em objeto aquilo que não é objeto, que é aquilo que é um estado de espírito, né? Que é o amor absoluto. E aí, então, unida ao Ares, né? Então, seu novo marido, ela começa a ter filhos, porque Ares não tem, né, essa coisa da musa inatingível. E ela tem os gêmeos. Nascem primeiro 2 filhos. Um chama Phobos e outro chama Deimos. Tá? São 2 radicais gregos. Phobos, que vem de fobia, medo, e Deimos, que é pavor. Então, sim, ela tem 2 filhos que já nascem crescidos. Tá? Eles têm mais ou menos a idade de 15 e 16 anos. E é o medo, tá? E o pavor. Ela olha para esses filhos e fala, não, eu não vou conseguir ser mãe dessas crianças. Tá? Eles não pertencem ao meu mundo, eu não tenho nada a dar a eles. E eles, então, são entregues ao Ares, por desgraça da humanidade. Né? Ou não, porque ao entregar para o Ares, Ares fala, bem, vocês então farão parte do meu universo, que é o da guerra. E pela primeira vez, então, a guerra passou a contar com o medo e o pavor. Né? Dentro do campo de batalha. Fábio, só uma pergunta, por que ela ficou com medo por que ela falou que ela não conseguiria criar os filhos dela? Da onde veio esse medo? Ela não tem medo. Ela diz que esses filhos não lhe dizem respeito, que eram filhos de Ares. Tá? Não lhe dizem respeito, não estão no âmbito dela. E ela nem chega a ter uma relação materna por esses gêmeos. Mas, na verdade, eles nasceram, eles já existiam. Eram divindades que foram destruídas antes na titanomaquia. Tá? É que Zeus achava que viria o filho que ele estava precisando, que viesse para o mundo, para o Olimpo. Mas não, ela teve primeiro esses gêmeos. Tá bom? E ela não assumiu a maternidade. Aliás, a Afrodite, nós vamos ver que ela é uma péssima mãe. Ela não consegue ser maternal. Ela é uma péssima mãe. Tá? A gente já vai ver já como é que ela é como mãe. Tá? E aí, então... mais uma vez, né? Grávida, ela vai ter de novo gêmeos. E dessa vez nasce o Eros e o Anteros. Tá? Nasce a figura, né, que Metis tinha dito a Zeus que era importante, que era o Eros, né? E nasce o Anteros. Só que assim, o Eros, né, ele vai nascer com asas, ele nasce um cupidinho. Ele é um cupido, bem pequenininho. Chuchudo, bebezinho. Ele tem asinha, ele tem as feições da beleza da mãe, mas ele tem também depois o físico, ele vai ficando com um físico parecido como um guerreiro, como o pai. E ele é um deus seteiro, ou seja, ele usa o arco e a flecha. Só que a flecha de Eros, né, faz com que as pessoas se apaixonem. Tá? E cuidado agora, esse momento é importante, porque a flecha de Eros não é uma paixãozinha, um suspiro, né? Tá? Não é um suspiro poético de saudades, ok? Fábio, paixão eu lembrei. Avassaladora. Eu lembrei da sua piada, desculpa, que não é um suspiro quando você vê um sonho. Isso, essa piada é muito boa.
Sempre digo isso, né? Não é o suspiro de um gordinho na porta de confeitaria, tá? Então, esses ai, que bom, isso é a figura dos cupidos, né? Que são os filhos de Eros, que são centenas de milhares. O Eros não. Ele é nocivo. A flecha dele machuca, tá? Porque ele tem uma origem na guerra, né? Que é o pai dele. Ok? Mas Afrodite, diante de Eros, ela tem uma relação que é uma relação ambígua, dicotômica. Ao mesmo tempo, ela gosta e tem o Eros como filho querido, ao mesmo tempo, ela se sente quase que seduzida por ele. Por outro lado, ela rejeita, porque ela fala assim, o seu âmbito e o meu âmbito não tem uma linha divisória. Tá? Ou seja, até onde vai a paixão e até onde vai o amor. Até que ponto é paixão e passa a ser amor? O amor e paixão podem coexistir. Tá? Esse é o conflito maior que a Afrodite vai viver. Tá? Esse é um conflito muito grande sobre essa questão entre o amor e a paixão. Essa linha divisória, tá? Essa fronteira que não existe entre ela e Eros. O Antero... Desculpa estar te interrompendo. Está interrompendo, Elô, é a terceira vez já. Não, mas é uma dúvida que eu acho que talvez as pessoas tenham. Que eu acho que é muito importante, quando você falou nas aulas que eu participei, que na mitologia não existe moral. Porque aqui, por exemplo, existe uma questão moral. Eu não sei se as pessoas sabem ou não, mas eu acharia legal, porque eu acho muito importante essa questão de não haver moral em tudo isso que você está descrevendo. Não tem. O sentido moral que nós conhecemos, não. Né? Os mitos, eles são amorais. Não eles são imorais ou morais, eles são amorais. Estão fora dessa moralidade que a gente construiu. E isso se dá, Elô, né? A gente tem que lembrar um pouco que para nós é muito difícil entender exatamente a minúcia disso, porque nós estamos mergulhados no mundo judaico-cristão. Né? Por mais que você não pratique o judaísmo ou o cristianismo, tá? Nós estamos mergulhados no mundo judaico-cristão. Os nossos feriados religiosos, tá? Nós estamos mergulhados no mundo que é concebido pela ideia da moral, de uma estrutura moral. Tá? Esses mitos gregos, eles antecedem a tudo isso. Por isso, a ideia da amoral. Ok? O fato de Afrodite ter deixado Hefesto e se deitado com Ares, não tem nenhum juízo de valor. Foi discutido simplesmente porque Zeus disse que Hefesto era o marido e ela era a mulher. E agora era o Ares. Então, era uma questão de âmbitos. Uma discussão de âmbitos. Quem entrou no âmbito do outro. Tá? Não uma questão moral. Obrigado por recuperar, Elô, porque você vai ajudando a compor a ideia desses mitos, né? Você fez umas tantas aulas, já está mais descolada. Então, o Anteros, né? Esse Anteros, ele é o oposto, né? Ele é o Ante-Eros. Então, o que ele é? Ele é a fleuma, ele é a apatia. Se o Eros, né, é a vivacidade, o desejo, a intensidade, o fervor, é o fogo, tá? O Anteros é a iniquidade, é a fleuma, é a apatia. Tanto é verdade que o próprio Eros, né, pega o seu irmãozinho gêmeo e empurra para o Érebo, né, para o fundo da terra, e fica governando sozinho. Tá? E a Afrodite, como eu disse, ela fica muito hipnotizada. Né? E o Eros vai se desenvolvendo e ele vai criando cada vez mais complicações, né? Até o ponto que Zeus fala, chega, esse moleque, tá? É terrível. É preciso segurar a linha da vida dele. E aí Eros vai ser condenado a ter, né, para sempre, pela sua imortalidade, os seus 16 anos. Ele nunca completa 17. Né?
ele sempre é imberbe, tá? Ele não tem barba, nunca ele é refigurado como um homem barbado. Ele é sempre um adolescente, tá? Então ele vai ter essa pulsão do adolescente, né? E dos desejos, das vontades, das traquinagens e das vinganças, muitas vezes maldosas dele, tá? Muito bem. E aí, por fim, ela ainda vai ter uma filha com Ares, chamada Harmonia, né? É outra divindade que já vinha do mundo antigo e que renasceu pela união dos opostos, né? Pela dicotomia da guerra e do amor. E aí nasce a Harmonia e ela é a oposição a Ares. Ela é a única que faria frente a se opor à deusa da discórdia, né? Porque ela é o próprio conceito da harmonia, da concordância, da consonância, né? E não da dissonância, da destruição, né? Como é a Ares. Ok? Então, a relação dela com a mãe foi uma relação de distanciamento, porque a Afrodite tinha se embranhado com esse Eros, né? Com o filho Eros, então ela se distancia. Tá? Quem acaba acolhendo muito a harmonia é o próprio Zeus, né? Que depois, mais tarde, vai fazer com que ela se case com um rei, né? Chamado Cádmo, que vai ser o fundador de Tebas. E vai ter uma núpcias maravilhosa. É um casamento típico dos deuses. Tá? Muito bem. Quando Ares vê que aquilo que Zeus tinha dado como estratégia bélica para ele tinha sido cumprido, ele simplesmente se afasta. Vai embora. Deixa Afrodite sozinha. Tá? E aí, então, aqui tem uma complicação, porque todos os deuses e deusas têm funções, fazem coisas, né? Então, Atena, tudo bem, ela é a deusa da justiça, mas ela é uma tecelã, ela tece, né? Ártemis é a deusa das nêmesis, das vinganças, da reparação, mas ela é uma caçadora. Apolo é um flecheiro, né? É um corredor. Cada deus tem uma função. E Afrodite faz o quê? Nada. Ócio. Nada. Tá? E aí, mais tarde, a gente vai discutir esse problema de não ter o que fazer. E todos aqueles que se entregam a não ter o que fazer, ao ócio, ao vazio, tá? Estão predispostos a sofrer de amor. Ok? E isso não sou eu que estou falando. Tá? Quem disse isso foi um poeta latino chamado Ovídio. Tá? Eu já convido todos a lerem um livro chamado A Arte de Amar, de Ovídio. Tá? Que, infelizmente, no Brasil, nós temos uma edição pífia, ridícula pela LPM, tá? Pocket, tá, ok? E nem os versos do Ovídio, do poeta Ovídio, foram respeitados. É um pequeno texto em prosa, tá? Mas vale muito a pena vocês lerem A Arte de Amar, do Ovídio. Tá? É baratinho nas livrarias. Muito bem, então ela parte para o novo relacionamento. E quem se aproxima muito dela? O deus Hermes. Né? O deus Hermes se aproxima, se encanta com Afrodite, ela com ele. Né? Eles têm uma união bastante intensa e dessa união vai nascer um filho chamado Hermafrodito. Hermafrodito. Tá? Eles pegaram aquela moda assim meio brasileira de pôr metade do nome da mãe e metade do nome do pai, Hermes, Afrodito e Hermafrodito. Tá? Então ele chamou Hermafrodito. E antes mesmo que Hermafrodito pudesse, né, ir até Zeus e dizer, sou Deus do quê? Né? Já que eu nasci, partilha cósmica, Hermafrodito. Tá? Sou filho de Hermes com Afrodite. Sou Deus do quê? Tá? O que aconteceu? Uma ninfa, né, chamada Salmacis, que era uma
seguidora da deusa Ártemis, se encanta com o hermafrodito. Tá? Para piorar a situação, Eros começa a perceber que a mãe preza mais o hermafrodito do que a ele mesmo. E se tem uma coisa que ele não suporta, né, é viver esse distanciamento e o ciúme. Né? Ele tem um ciúme enorme por Afrodite. Então, o que ele faz? Ele flecha Salmacis quando ela olha por Hermafrodito. E ela fica completamente apaixonada por ele. Tá? A ponto de agarrá-lo. A ponto de seduzi-lo. Ou melhor, violentá-lo. Ela literalmente violenta o Hermafrodito. Tá? Hermafrodito, no desespero, se atira num lago, que é o lago de Danacon. Esse é um lago famoso. É o mesmo lago que um tal de Narciso vai olhar para as águas. Tá? Ele se atira nesse lago e a Salmacis junto, ela agarra, né, o Hermafrodito e pede às forças da natureza que una os dois para que nunca mais eles se separem. Tá? E essa união se dá, né, com a ideia do hermafrodita. Tá? O nascimento da ideia do hermafrodita. Um homem, mulher, mulher, homem. Ok? Vocês conhecem algum hermafrodita famoso na história? Nenhum hermafrodita famoso? Não? É que talvez vocês não saibam. Mas existe um hermafrodita que é muito famoso. O nome dele era Sebastião. Ele nasceu em Portugal. Tá? Ele nasceu em Portugal. Filho de Dom João, que não conseguia ter filhos, já estava um rei velho e precisava de filhos. Ele nasce, né, no início do século XVI e ele nasce hermafrodito. E ele é criado para ser um homem e não uma mulher. Tá? Óbvio que os portugueses sabiam que isso não duraria muito, porque num determinado momento o Dom Sebastião teria que ter um filho para continuar o reinado. Né? Mas depois ele vai morrer na guerra de Alcácer Quibir, com 24 anos. Ele tinha uma beleza tamanha que o povo português amava, idolatrava. Ele era chamado O Desejado. Olha só o nome dado a Dom Sebastião, O Desejado. Tá? Mas vamos guardar o sebastianismo só para dar uma pimentadinha, depois a gente fala mais se tiver tempo. E aí, então, Afrodite, ela fala assim, olha, eu acho que entre os deuses eu não vou encontrar esse amor que eu preciso, o amor de verdade. Né? Então, eu estou disposta, eu vou tentar os mortais. Vamos ver entre os mortais. E então ela fica sabendo de um tal de Pigmaleão, que era escultor de mármore, né? Esculpia no mármore, e que ele estava fazendo uma estátua que, segundo ele, era a representação de Afrodite, a deusa que ele achava a mais maravilhosa de todas as deusas. Afrodite fica sabendo disso, né? E vai, então, se encontrar com o Pigmaleão. Né? E ela entra no ateliê dele, ele está acabando de fazer aquela estátua. Né? E ela olha, né, e fala para ele assim, que bela estátua. E ele, não reconhecendo, diz, essa estátua é uma representação, né, de uma deusa, a Afrodite. Tá? E você já deu nome para essa estátua? Ela é muito branco. Eu peguei um mármore muito branco. Eu vou chamá-la de Galatea. Tá? Galatos, em grego, significa branco. Eu vou chamá-la de Galatea. E a Afrodite, então, fala assim, olha, Pigmaleão, eu preciso dizer uma coisa. Eu sou a deusa Afrodite. A deusa que inspirou você a construir essa estátua. Tá? Então, e eu estou disposta a viver com você um grande amor. Mas a escolha é sua.
e eu vou te dar o direito de escolher. Ou você fica comigo, ou você fica com sua estátua. Ele olha e fala assim, como com a estátua? Sim, eu tenho como dar vida a ela. Né? E o Pigmalião decide ficar com a estátua e não com Afrodite. Né? É bem legal essa metáfora, porque é óbvio que qualquer artista, diante da sua obra-prima, ele prefere a obra-prima, não a inspiração que originou a obra-prima. Galateia viveu pouco. Ela era muito linda, realmente, né? Ela era belíssima, mas ela era de mármore. Né? E Eros vai fazer com que Galateia caia no chão e se despedace toda. Tá? Condenando Pigmalião a sofrer pela musa inatingível que era Afrodite, a quem ele podia ter tido e jamais teve. E jamais terá. A outra história recorre, então, a Mirra. Né? Essa é uma história bastante curiosa. Ela era sacerdotisa de Afrodite, era uma das sacerdotisas, e aí, então, Mirra, né? Eros fica com tantos ciúmes da Mirra que flecha a Mirra quando ela olha para o próprio pai. E Mirra se deita com o próprio pai por 7 noites. Tá? Ela obriga a ama a travesti-la, mudar a aparência dela para ela poder se deitar com o pai. Na 7ª noite, o pai se dá conta, né? Quando Afrodite descobre, o pai se dá conta de que ele tinha se deitado com a própria filha. Né? Isso leva a ficar desesperado, né? E ele acaba, então, se enforcando com as próprias vestes. E Mirra, né? Não sabendo o que fazer, porque estava grávida, já estava grávida do próprio pai. E entende que aquilo era errado, que era um tabu. E aí, então, ela pede, né, a Afrodite que a ajude. E a Afrodite transforma Mirra numa árvore. Tá? Uma árvore grávida. Então, o que é a árvore da mirra? Né? Obviamente, como vocês sabem, é famosa a mirra. E aí, então, só que ela vê essa árvore e fala, mas eu não tenho como criar, porque o Eros vai arrumar uma artimanha contra essa história. Né? Ele não me larga. Então, ela encontra Perséfone, quando Perséfone ainda estava no mundo dos vivos, e fala para ela, olha, eu sei que você vai se recolher ao Hades, você levaria essa árvore com você? Toma conta dela, mas toma conta por mim. Só, por favor, né? Antes que ela dê o fruto, tá? Você me devolve. E o que aconteceu? A Perséfone levou para o Hades, né? E ela não esperou. E aí o fruto que nasceu foi o Adonis. E ela volta, né? Na primavera como Cora, trazendo com ela o Adonis. E a Afrodite fala assim, ei, mas quem é esse? Ela fala, ele nasceu daquela árvore que originou o fruto. Né? Ele é o Adonis. Então ele é meu, né? Ele é meu. Ele é meu. Não, não é meu. Você me deu e eu que gestei. Não, mas você gestou não, você só tomou conta da árvore. E as duas começam a discutir. Né? E aí, então, perguntam para Adonis. Né? Adonis, diga lá. Olhe bem para nós duas. Tá? Com qual deusa você quer, né, ficar? Com qual deusa você vai querer, né, ter um relacionamento? E o Adonis olha para uma, olha para outra, fala assim, pode ser com as duas? Né? E elas falam, bom, poder pode, só que a gente vai ter que dividir isso. Né? E aí, então, é Zeus que estabelece. Né? Diz que Adonis fica com Perséfone na primavera, tá? E no verão, né? Que ela é a Cora, e fica com Afrodite no outono e no inverno. Tá?
Então é muito legal porque isso também é um dos primeiros mitos que tentam explicar as estações do ano, tá? Como a derivação das estações do ano acontecia. E isso acontece, né, durante um longo tempo. Só que o Eros começa a ficar enciumado com esse tal de Adonis, porque a mãe, quando ficava com Adonis, era, né, no outono, eles passeavam, né, entre as folhas, no inverno, na lareira, tomando um vinho, aquela coisa toda, e o Eros, né, o que ele faz? Ele vai lá procurar o pai, Ares, e fala, olha, você viu só que a mamãe agora está com aquele tal de Adonis, que nasceu de uma árvore, que ninguém sabe de nada? Aí o Ares fala, não me interesso dessa história, isso é coisa da Afrodite, deixa ela. Ah, não, você tem que me ajudar, pai. Me ajuda nisso porque eu não quero. Esse Adonis é insuportável. Tá? Ele se acha mais bonito, ele se acha lindo, e a mamãe fica, né, ligada nele. Tá? E aí, então, o que vai acontecer? Ares compra a briga e vai atrás do Adonis e diz para ele, Adonis, vamos caçar um javali? E isso, obviamente, era o Adonis, o que eu posso dizer? Ele foi certamente o primeiro homem-objeto. Ele era muito bonito, mas era muito burro. Tá? Ele só tinha uma beleza, mas intelectualidade, assim, ele não conseguia. Ele era aproveitado. Todo mundo tirava uma lasquinha dele. Tá? Todos, inclusive Zeus. Todos tiraram uma lasquinha com ele. E aí o que aconteceu é que ele diz, eu topo, vou lá, então vamos caçar o javali. Óbvio que é uma caçada estúpida, porque o javali era o javali furioso, que é o javali de Erimanto, e nem iniciou a caçada, e o Adonis, então, foi, né, golpeado pelo javali e cai morto. E essa cena mítica é muito bonita, porque as duas deusas se encontram, Perséfone e Afrodite. E ambas choram, né, no corpo morto de Adonis, sobre o corpo morto de Adonis. O choro da Perséfone são pérolas que caem do olho dela e vai cobrindo o verde manto. E o choro de Afrodite são pérolas negras, como ébano, que caem sobre o corpo de Adonis. E as duas imploram que Zeus imortalize o Adonis. E Zeus transforma Adonis numa flor, a flor de Adonis. Tá? E ela é uma flor muito interessante, porque ela pode surgir na primavera e pode surgir no outono. Tá? Ela brota nas duas estações, tá? Intermediárias, a flor de Adonis. Muito bem. Mas, de novo, Afrodite se vê, né, sem a possibilidade de amar, de construir esse amor. E aí, então, ela fica sabendo de um general troiano chamado Anquises, tá? Que era um general bacana, muito guerreiro, muito... E ela se aproxima de Anquises, né? E vê que ele seria perfeito para ela. Tá? Porque ele, embora tivesse ligado à guerra, o Anquises dizia coisas lindas, ele tinha uma palavra bonita, ele tinha um gesto de poesia muito bonito. E ela fala assim, se eu chegar e falar que eu sou Afrodite, vai dar confusão. É melhor eu disfarçar. Eu vou fingir que eu sou, tá, uma mulher, uma mortal comum. E então o que ela faz? Ela vai até o gineceu de Troia, né, que é o lugar onde as mulheres viviam, e ela adentra esse gineceu e passa a ficar lá, e um belo dia, então, Anquises, né, que está no gineceu, olha para todas e pergunta, né? Inclusive ele pergunta para o Heitor, quem é aquela, né, aquela mulher? E o Heitor fala, são tantas, é uma troiana, são tantas mulheres. Nossa, mas ela é muito linda, né? Conversa com ela. E aí, então, olha só o cuidado de Afrodite, que por ela a união já estaria sendo consumada. Mas ela conversa com o Anquises, eles saem, né?
E aí o Anquises começa a gostar muito dela. Começa realmente a amá-la. Tá? E aí, quando ela se sente amada por ele, e já grávida, ela fala, eu preciso contar a verdade. Não existe amor sem verdade. Né? O amor não brota da mentira, né? Da fantasia. E ela, então, chega para Anquises e fala, Anquises, eu preciso te dizer uma coisa. Ah, diga, diga. Eu não sou quem você imagina. Como assim? Eu não sou uma simples mulher. Não, lógico, você não é uma simples mulher. Você é minha amada. Você é minha querida, minha princesa, minha deusa, a minha rainha. Não, não, Anquises, é sério. Eu sou uma deusa. Eu sou uma deusa. Você é uma deusa? E que deusa você é? Eu sou Afrodite, a deusa do amor. E estou grávida de um filho seu. Anquises olha para o rosto dela, volta-se, vai para o campo de batalha, luta contra os aqueus, os gregos, e se deixa bater na luta. O depoimento de todos, de Heitor, de Paris, tá? De Agamemnon, todos dizem que o Anquises simplesmente se entregou às flechas e morreu. Dessa união nasce Enéas, né? Que vai ser o filho amado e querido de Afrodite. Ela gosta muito do Enéas, a ponto, óbvio, de gerar vários ciúmes no Eros. Mas o que ela faz? Ela prepara o Enéas para ser um guerreiro, para que o Eros não tivesse tanta força diante dele. E quando Troia cai sobre a mão, né, dos aqueus, Enéas foge, né, sai de Troia, atravessa todo o mar Egeu, né, passa pela encosta, né, da região da Calábria, né, entre a Calábria e a Sicília, e vai até um lugar chamado Latium. No Latium viviam os latinos. E quando ele chega nesse lugar, ele encontra dois irmãos que estão brigando. Um chama Rômulo, o outro chama Remo. E estão brigando. E ele, então, consegue interceder nessa briga, fazê-los se unir e juntos, tá? E, basicamente, Enéas fundam uma cidade, que ele acaba fazendo aquilo que nós chamamos de apocorístico. A cidade vai se chamar Roma, que é a inversão da palavra amor. Tá? Ok? Isso é muito bonito porque no latim é amor. Tá? É a mesma palavra que a nossa. Tá? Então, Roma e amor é a mesma palavra que nós temos também no português. Ok? É muito interessante isso. E isso torna Afrodite bastante decepcionada, porque ela tenta com mortais, com deuses, ela não consegue mais ter o Néretes, né? Que era a figura, que era a complementação dela, o amor no seu estado absoluto, né? Então ela entende que ela não precisava mais ser uma figura chamada urânica, esse amor absoluto, tá? Um amor, né, que transborda e perpassa a figura, né, e a força do Eros. E aí, então, ela se transforma numa Afrodite chamada pandêmica. Né? Pan, de todos demos povo, de todo o povo. E o que ela faz? À noite, ela se produz toda, para que ninguém desconfie quem ela é. Tá? Ela faz uma maquiagem forte, um batonzão bem vermelho na boca, tá? E se entrega a Dioniso, a Eros, nas festas de orgias, nos bacanais, tá? E encarna a figura daquilo que foi a maldição lançada, né? Nas palavras de Hefestos, da prostituta.
é essa figura, né, que é a deusa das orgias, que é a deusa dos bacanais, que vai construir e constituir a figura da deusa Vênus para os romanos. Tá? E da palavra Vênus vem a derivação. Veneno, que é o veneno do amor, tá? E venérea, que é uma doença, a doença do amor. Ok? O Ovídio, vocês vão gostar muito, embora ele fosse romano, tá? Embora ele fosse romano, ele praticamente é um feminista do século I a.C., tá? Tô brincando, porque ele não tinha nenhum conceito para isso, tá? Mas ele trabalha a figura da mulher podendo estar no jogo do amor e não só sendo conduzida pela figura masculina, tá? Essa figura da Afrodite pandêmica, ela vai render muito, né? Obviamente que com a chegada, né, da religião judaico-cristã, né, a grande prostituta, né, a Messalina, que era Afrodite, que era Vênus, vai ser destruída. Tá? E isso é muito interessante. É muito interessante porque quando Pompeia, né, o sítio arqueológico de Pompeia foi reencontrado, né, que as escavações começaram sobre Pompeia e Herculano, não sei se vocês sabem, as duas cidades estão próximas do Vesúvio, próxima de Nápoles. Só que o que aconteceu? Quando o Vesúvio explodiu, tá? A explosão do Vesúvio, Herculano recebeu a lava. A lava escorreu e cobriu todo Herculano com lava. E o povo teve tempo de correr e ir embora. Tá? Sair de lá. Porque a lava vem devagar a ponto deles conseguirem se salvar. Mas Pompeia não. Pompeia pegou a fumaça piroplástica, né? Então, aquela fumaça ergueu incandescente piroplástica sobre a cidade de Pompeia e os pompeanos morreram na hora, como estavam. Tá? A única beleza que isso tudo trouxe é que Herculano, ao ser escavada, como foi o magma que estava lá, as paredes, as pinturas das paredes romanas, tá? Do século I depois de Cristo, tá? Foram perdidas. Mas Pompeia não, porque ficou só a poeira da fumaça piroplástica. Então as paredes foram todas recuperadas, né? É maravilhoso conhecer, né? A grande parte desses afrescos, né, romanos estão lá no Museu Nacional de Nápoles e a via foi descoberta também e foi muito interessante como descobriram, porque eles olharam para o chão, né, que é um chão de pedras, e perceberam o desenho de um pênis, que apontava como se fosse uma seta, uma direção. E eles começaram a escavar, né, e cada pedra aparecia aquele pênis. Aí sumia. Então vamos olhar para a direita. Ah, nessa pedra está indicando. Então eles foram andando por Pompeia e chegaram numa vila chamada Vila dei Vetti, tá? Que era um bordel. O que era um bordel? Mais do que tudo, na parede, né, de cada quartinho tinha o que a prostituta fazia. Qual era a coisa que ela fazia melhor? Né? Se era a prática do sexo assim, assado, se era felação, o que é que ela fazia melhor. Ok? E Umberto Eco vai escrever dizendo que se não fossem os pompeanos e a descoberta de Pompeia, que a Itália católica não teria sabido transar que não fosse papai e mamãe, que podia transar de forma diferente. Tá? E isso é uma referência direta, obviamente, a Vênus e a Afrodite. Né? Ele fala, olha, meno male che c'era, né? Che c'era Pompei, senão não sapevamo che si poteva fare il sesso
de maneira diversa, de outra maneira, porque a Igreja Católica só permitia de uma única maneira. Ok? Deixa eu ver. Então é isso. Né? O que eu trouxe para vocês foi esses recortes dessa figura feminina curiosa, de uma deusa que vive essa divisão, né, entre o amor e a paixão, o que é o amor e a paixão, e entre a própria ideia dela mesma, se ela é, né, uma deusa africana ou uma deusa, né, mestiça ou uma deusa branca, ariana. Né? Que Deus é ela. Como o tempo da história da arte reproduziu ela de forma muito branca. E eu deixei para vocês, a Silvia depois vai entregar, uma antologia com vários poemas sobre ela, e lá eu coloquei uma gravura de uma artista cubana maravilhosa chamada Harmonia Rosales. Ela é, obviamente, negra, tá? Super politizada, uma artista cubana. E o que ela fez? Ela pegou as grandes pinturas da história da humanidade, né, a partir do Renascimento, e refez essas pinturas com as figuras negras, tá? Com todas as figuras negras, inclusive o Nascimento da Vênus de Botticelli, né? Ela é refigurada negra, né? É muito legal, com elementos africanos. Ela fez isso também com o Michelangelo. Ela pega a famosa imagem, né, de Deus criando Adão e faz a figura de uma mulher negra, né, e um filho negro. Quer dizer, é muito interessante. Se vocês não conhecem a Harmonia Rosales, pode procurar na internet, tem muita coisa sobre ela e as pinturas. E ela trabalha muito bem, ela tem uma técnica de pintura perfeita. Só que ela põe tudo aquilo que foi dito como branco sendo negro. Né? Sendo negro. Muito bem, falei bastante, né? Dá tempo da gente... acho que a gente tem tempo aí, a gente passa um pouquinho de quem quiser ficar, acho que poder perguntar, conversar. Eu acho que faz parte dessa ideia do mito, essa possibilidade que a gente tem de ouvir essa narrativa, né? Acho que esse é um efeito que tem sobre a gente. A gente, depois que cresce, para de ouvir histórias, né? Eu acho que é interessante. Então, o microfone está aberto. Quem gostaria de comentar, perguntar. Né? Eu tentei fazer da forma melhor possível, não ficar dando muito nome, tá? Porque, às vezes, estudar mitologia grega parece que se abriu a lista telefônica da Grécia Antiga. É um monte de nome, né? Só tem nome lá. Isso é importante vocês saberem por quê. Porque, para o grego, a memória era fundamental. Né? Ter mnemosine, ter memória, era muito importante. Tá, ok? E Mnemosine, a deusa da memória, profetizou que quando a humanidade, os homens mortais, deixassem de usar a memória para começar a usar artifícios como aquele que o Hermes inventou, que é a escrita, a humanidade ia deixar de ter a inteligência que merecia. Né? Então, é isso. O Aetos, agora com o celular, o que a gente faz, então? Mal sabia ela que ainda ia... A gente ia eu não sei nem o telefone da minha casa. Para os gregos, o Aetos era fundamental ter essa memória. Mas já em Roma não tinha mais isso, viu? Os romanos eram mais apegados a conservar em registros e não ter na mente. Né? Não ter na mente. Fábio. Diga. Não, eu só queria fazer uma pergunta, que você falou do negócio da objetificação, né, da questão dos objetos que o Hefesto dá para Afrodite, que eu achei interessante. E eu queria fazer uma conexão, eu queria perguntar se faz sentido, se é por aí. No livro da Clarissa, eu esqueci o sobrenome dela, enfim, das Mulheres que Correm com os Lobos. Sei. Sabe? Sei. Tem um capítulo que ela fala sobre essa questão dos objetos, né? Que ela fala do corpo, do The Joyous Body, e ela fala o negócio dos objetos. E aí ela fala uma coisa que eu achei interessante, que ela usa o negócio do tapete mágico, né, no livro dela, né?
e ela fala sobre essa questão de como os objetos animados, objetos que têm poderes, né, que não são naturalmente atribuídos a eles, como eles nas narrativas têm essa ideia de que você tira do corpo, tira da presença, quase que despersonifica alguém para colocar num objeto, e como isso tem quase que uma dissociação. Eu queria entender se isso faz um pouco sentido na narrativa grega dessa história, ou se não, é um outro caminho. É muito bom. Aliás, esse livro eu super recomendo, ele é muito interessante, né? E essa autora, ela se baseia mesmo, ela é uma estudiosa, ela estudou um pouco, né, da cultura helênica e, obviamente, passou pela mitologia, tá? Mas, mais do que tudo, né, além disso, eu queria recuperar com você que é a ideia de que você não é o objeto. Isso a gente vai discutir bem quando falar sobre Medeia, tá? Aquilo que é a tua essência é teu estado de espírito. Então, você não é, no amor, não é o que você tem, é o que você é. Tá? Ok? Essa é a essência que está no conceito de amor. É o ser. É o que você é o espírito. Tá? Vários poetas vão falar sobre isso. Vários poetas vão trazer essa questão, né? Não só, como vocês vão ver lá na antologia, tá? Mas essa é uma questão que tem muito a ver com a própria ideia da poesia lírica, tá? Que é libertar-se, tá, desses elementos materiais que categorizam a musa para torná-la, né, a essência de um amor, que é expresso pelo poema. Tá? E a poesia, ela não é um livro fechado. A poesia, ela está no ar. Tá? No ar que a gente respira, ela está no vento. Ela está na imagem. Ela existe por si só. Né? E nós, malditamente, o que fizemos? Guardamos a poesia para dentro dos livros. Então, elas não existem. Tá? A gente fez com que Afrodite pusesse a máscara, pusesse a capa, o cinturão, tudo aquilo que ela não precisa. Tá? É a mesma relação do que fizemos, né, nos últimos 500 anos, vamos dizer assim, com a poesia. A poesia, ela nasceu para ser falada, para ser ouvida. Tá? Ela é sonora, ela é música. Tá? A música conseguiu se defender bem, ela sobreviveu. Né? Embora a lírica e a música tenham nascido juntas, a música, ela conseguiu sobreviver. Né? Mas é preciso que você tenha a orquestra, a harmonia, que é outra filha de Afrodite, né? Para que você possa ter a música. Mas a poesia, ela se perdeu na forma, no poema, e ela foi amaldiçoada pelos livros. Né? Os poetas da Antiguidade Clássica sabiam seus poemas de cor. Né? É muito legal isso. E sobre isso eu queria também dar um elogio para uma tal de Maria Bethânia, que vocês conhecem bem. A Maria Bethânia, ela é maravilhosa. Ela declama poemas durante seus shows. Né? Obviamente, ela rasga uma seda para o Fernando Pessoa, mas também ela declama poetas nordestinos, poetisas e tudo mais. E tem um detalhe, ela faz questão de decorar. Ela não olha no teleprompter, ela não olha, ela declama. Ela declama, ela memoriza. Como ela memoriza as músicas, ela memoriza os poemas. Tá? Isso é uma coisa bastante rara. Né? O decor, hoje. Né? Saber decor. Isso, que é uma coisa bonita, uma coisa que passa pelo feminino. Né? O poeta, ele tem um feminino enorme dentro dele mesmo. Tá? E isso o Carlos Drummond mostra, né, na sua poesia. Tá? E Claro Enigma, por exemplo, é a marca registrada de um feminino que tem que ser revelado, que tem que ser trazido à luz. Né? Ele já aspirava isso em 45, essa ideia de que o feminino, o ser amado, a mulher, né, ela tinha que ser revelada. Então, portanto, ela existe, ela é um claro enigma. Tá?
Porque vive a dualidade. Porque vive a dualidade. Vive a dicotomia. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Como o Fábio falou, né? O Fábio preparou uma antologia, tem um vídeo também que a gente vai mandar para vocês. Acho que a gente pode usar o grupo de WhatsApp porque eu acho que a gente escuta, né? E tem um tempo de decantar essas ideias. Acho que tem coisas que vão decantando, né? Eu acho que essa ideia de um feminino essencial, né? Uma questão interessante da gente pensar, ou dessas múltiplas facetas disso que é atribuído ao feminino, né? Ou que é nomeado como feminino. Eu acho que aí o espaço do nosso grupo do WhatsApp fica aberto para a gente mandar e poder ir conversando. Eventualmente, né? O Fábio pode completar, e se vocês tiverem alguma questão que vocês queiram mandar e pensem durante aí a semana, né, Fábio? A gente pode pensar em incorporar. Acho que tem hoje não foi o nosso primeiro dia, acho que tem esse exercício da escuta, né? Acho que é um trabalho interessante, né? De como que a gente se permite nesses tempos parar, ouvir, né? E dar tempo para essas ideias decantarem dentro da gente, né? E essas relações que a gente vai fazendo com o nosso cotidiano, né? Com essas ideias, com essa questão do amor e da paixão, né? Da guerra e do amor, enfim, essas coisas que estão no nosso cotidiano. E como se constrói essa figura feminina, né? Eu escolhi Afrodite porque eu vou tentar fazer com vocês um círculo, tá? Então eu vou passar por Atalanta, vou passar por Meteia, quando eu chego na Safo a gente vai reencontrar Afrodite, tá? Então eu estou fazendo isso de forma circular. 4 encontros tem que ser um Ouroboros, né? Então a gente vai fazer de forma bem circular. Eu tenho uma sugestão. Fala, meu querida. Aqui temos poetisas no grupo. Margani, TT, né? Que eu acho que também, se no grupo eles quiserem declamar poesias, eu acho que seria muito bacana. Maravilhoso. Acho que pode ser uma possibilidade de interação legal. Quem tiver muito poesias, muito bom. Essas duas eu sei, Mar tem uma poetisa linda, a TT também tem poesias bonitas, né? Quem quiser declamar, já que você trouxe essa a importância de não ficar nos livros, mas de ser declamada, é interessante. Pode mandar no WhatsApp, a gente grava. Você liga esse WhatsApp, gravem declama, a gente vai ouvir. É muito legal ouvir declamação. É muito gostoso. Com certeza. O sarau, gente, a gente perdeu tudo isso. A gente perdeu muito. Nós fizemos o nosso último encontro do Laços, nós fizemos algumas pessoas aqui, a Carla estava com a gente, né? Algumas pessoas estavam com a gente, foi muito interessante, né? Esse exercício assim, do que eu escolho para trazer, para ler, para declamar, né? De cor, ou lendo, né? Mas que faz sentido. Outro dia eu ouvi de uma pessoa assim, puxa, se eu não consigo dizer, e o poeta disse de um jeito tão bom, por que não me apropriar da palavra do poeta, né? Não me usar disso para... Então, acho que quem pode escrever... Nós até descobrimos no meio do grupo uma pessoa que está escrevendo um diário no período da pandemia, a gente até colocou um vídeo, né? Então, assim, como a escrita, né? Essa coisa da palavra pode nos ajudar a pensar e a criar essas novas representações. Então, acho que esse convite dele é bem legal mesmo. Quem tiver, que são essas mulheres que... Né? Vamos ouvir essa escrita do feminino também, que eu acho que... Eu coloquei lá no... Desculpa, Silvia. Eu coloquei o link que você vai passar é da minha página do YouTube. Né? Meu canal. E lá tem um monte de coisas para vocês verem. E esse que eu fiz sobre Afrodite, mas tentando buscar... Eu vou passar pela Madonna, né? Passa até pela Madonna. Porque a Madonna, ela é uma Afrodite. Vocês não estão entendendo. Ela tem a Lady Gaga, a Madonna... Essas figuras, elas têm tudo a ver com a Afrodite. O Rita Hayworth, né? Sim. A gente pode voltar na história do cinema, do passado, obviamente, né?
essas figuras femininas que estão ligadas, né, à ideia da Afrodite, ok? A própria Marilyn Monroe, né, é muito louco, né, porque ela foi coisificada de tal forma que nem ela mais suportou viver, né? Tal era a coisificação posta sobre ela, né? A história dela é uma história de superações, mas de muita tristeza. Muita tristeza, né, sobre, né, a figura dela, né? E o suicídio, obviamente, né? Madonna tem até os clipes, né? Tem até a questão daquele clipe com as pérolas caindo, tem toda uma simbologia. Eu coloquei na montagem, eu coloquei um trecho do clipe do Cher, né? Da sereia. E ela aí você vê mesmo a relação dela com o mar, com a bruma do mar, né? E depois eu coloquei uma outra figura, vou deixar vocês verem. Eu coloquei um ponto de Umbanda, né? Coloquei várias coisas, eu fiz vários recortes. Assistam, é um clipezinho curto que eu montei, tá? Sobre a Afrodite. Muito interessante, muito interessante. Bom, manda para vocês então o material, fica aberto o espaço no WhatsApp para quem quiser encaminhar. Agradecer a presença de todos e nos vemos semana que vem. Com a Atalanta. Com a Atalanta. Uma heroína grega. Obrigado, gente, pessoal. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, Marieda. Tchau, Marieda. Tchau.